E se a maior vingança não fosse gritar, se defender ou expor o narcisista, mas simplesmente acordar da hipnose emocional em que ele te colocou? E se aquele papel de empata, que te ensinaram a ver como fraqueza, na verdade fosse uma força oculta que, quando desperta, vira a própria roda do karma contra o agressor? Carl Jung diria que nada do que te acontece na alma é por acaso. Os encontros mais dolorosos são convites disfarçados. Então, e se esse relacionamento que quase destruiu você não for apenas uma tragédia, mas o cenário exato onde a psique se prepara para uma virada que o narcisista jamais poderia prever? Porque, na visão de Jung, empata e narcisista não são apenas dois personagens numa novela de dor, mas dois polos de um mesmo inconsciente ferido. Um precisa sugar para não afundar no próprio vazio. O outro tenta salvar para não encarar a própria sombra. É um pacto silencioso, uma dança antiga, onde ambos estão presos a papéis que não entendem. Só que existe um momento em que essa coreografia começa a falhar. O empata começa a perceber que algo não fecha, que a culpa não é toda sua, que o cansaço não é normal. É aí que o inconsciente começa a sussurrar, que os sonhos mudam, que o corpo protesta. E quando esse sussurro cresce, algo dentro de você decide romper o contrato invisível. É exatamente nesse ponto que a vingança kármica começa, mas não da forma que você imagina. Essa vingança não tem a ver com se tornar cruel, mas com retirar o alimento psíquico que sustentava o narcisista. Jung falava que aquilo que não se torna consciente volta na forma de destino. Quando o empata acorda, ele puxa de volta as projeções, recolhe a energia que antes oferecia sem questionar, para de servir de espelho perfeito para o outro se sentir grandioso. E o que acontece com alguém que só existe através do brilho que rouba dos outros quando esse espelho se parte? O personagem narcisista começa a rachar. A máscara social pesa, os elogios já não preenchem, os relacionamentos viram cenários repetidos. Por fora, ele tenta manter o teatro. Por dentro, a psique começa a cobrar com juros tudo o que foi negado. Você talvez já tenha visto esse processo acontecer, mas será que percebeu? Porque o karma, na linguagem de Jung, não é um castigo mágico vindo de fora, mas o retorno inevitável daquilo que foi rejeitado na alma. Toda sombra expulsa a volta, mais cedo ou mais tarde, pedindo reconhecimento. O narcisista acredita que venceu quando deixa o empata quebrado, confuso, se sentindo pequeno. Mas o que ele não enxerga é que, ao fazer isso, está cavando o próprio abismo. Quanto mais destrói o outro, mais depende dele para se sentir vivo. Quando o empata desperta e corta essa corrente, algo se inverte silenciosamente. De repente, quem parecia fraco se torna aquele que sai da jaula, e quem parecia invencível fica preso dentro do próprio labirinto psicológico. E o mais perturbador é que, do lado de fora, quase ninguém entende por que essa queda começou. E é aqui que a história fica realmente desconfortável. E se você, empata, não for apenas vítima, mas também mensageiro de uma correção psíquica maior? E se o seu limite, a sua saída, o seu basta, for o evento que ativa uma sequência de efeitos kármicos dentro do narcisista, desorganizando a persona que ele exibiu por tanto tempo? Jung falava do self como essa força profunda que reorganiza a vida quando algo se desvia demais da verdade interior. Coincidências estranhas, perdas repentinas, relações que desabam, máscaras que caem em público. Será que tudo isso é azar ou a vida devolvendo em outro formato aquilo que ele insistiu em negar? Talvez você já tenha sentido que depois de você, a vida dessa pessoa nunca mais foi a mesma. Mas o que realmente aconteceu ali, por trás do que você consegue ver? Se você sente que sempre atrai narcisistas, que repete o mesmo roteiro de abuso emocional, talvez não seja apenas um erro ou má sorte, mas um chamado brutal do inconsciente para despertar como empata.
Só que acordar tem um preço. Nada volta a caber nas velhas desculpas e você não consegue mais se adaptar ao papel de salvador ferido. Este vídeo não é um conforto leve, é um espelho perigoso. Ao longo dessa jornada, você pode descobrir que a verdadeira vingança kármica não é machucar o narcisista, mas deixar de ser combustível para o vazio dele. E quando isso acontece, algo muito maior do que você e ele entra em cena. Se você tiver coragem de ficar até o fim, talvez perceba que a pergunta nunca foi por que ele fez isso comigo, mas porque a vida me colocou exatamente diante desse tipo de pessoa. E o que vai acontecer agora que finalmente o empata acordou? Talvez você nem consiga explicar quando exatamente começou a rachadura. Só sente que em algum ponto entre mais um pedido de desculpas engolido e mais uma humilhação normalizada, algo dentro de você começou a dizer não em silêncio. Por fora, você continua o mesmo empata compreensivo, sempre disposto a entender o outro, a desculpar o que é quase imperdoável, a justificar o injustificável. Mas por dentro, uma parte da sua alma começou a observar tudo de longe, quase como se assistisse à própria vida como um filme estranho. Carl Jung diria que esse distanciamento não é fraqueza, é o inconsciente tentando te acordar, arrancando você do transe em que o narcisista te colocou. E quanto mais você tenta voltar a ser quem era antes, mais percebe que algo mudou de forma irreversível. É nessa fenda interna que você começa a perceber que não foi azar encontrar esse tipo de pessoa, não foi um acidente cósmico, não foi apenas uma história de amor que deu errado. Jung enxergaria esse encontro como o choque entre dois complexos profundos, o do salvador ferido, que você encarna sem perceber, e o do vazio voraz, que o narcisista encobre com grandiosidade. Um suga para não desmoronar, o outro dá demais para não olhar para a própria solidão. Juntos, vocês criam uma espécie de ritual inconsciente, onde cada briga, cada reconciliação, cada silêncio gelado reforça um pacto antigo que você nunca assinou conscientemente, mas vem cumprindo com devoção. E a pergunta que começa a latejar é simples e insuportável. Até quando? Lá no fundo, você lembra da primeira vez em que sentiu que tinha algo errado, mas abafou. Talvez tenha sido uma piada cruel, que você fingiu não doer, um olhar de desprezo que você engoliu, uma traição emocional que você decidiu perdoar para não perder a relação. Jung chamaria isso de traição à própria alma, porque naquele instante você escolheu preservar o vínculo externo e abandonar a verdade interna. Desde então, você vem colecionando pequenas mortes silenciosas, 1 milhão de microcortes emocionais que ninguém viu, mas que o seu inconsciente registrou um por um. E agora a conta está chegando, não como castigo, mas como uma exigência da psique por equilíbrio. É desconfortável admitir, mas em algum nível você também precisava desse enredo. Precisava se sentir necessário, indispensável, salvador. Precisava acreditar que, se amasse o suficiente, poderia curar o buraco do outro. Jung falava do arquétipo do curador ferido, aquele que tenta curar o mundo inteiro para não ter que olhar para a própria ferida. E se esse relacionamento com o narcisista for exatamente isso, a vida esfregando na sua cara a dor que você sempre tentou ignorar em si mesmo, por isso dói tanto se afastar. Não é só deixar uma pessoa, é deixar para trás um papel que deu sentido à sua existência por muito tempo. Sem o caos do outro, quem é você? Enquanto isso, o narcisista continua o teatro. Um dia te coloca num pedestal, no outro te empurra para o chão e ainda convence você de que a culpa é sua. Luz e sombra se alternam com tanta velocidade que sua psique entra em curto. Jung explicaria esse movimento como uma dança de projeções. Ele despeja sobre você toda a própria sombra que não aguenta ver, e você projeta nele a luz que não reconhece em si. Ele te convence de que você é pequeno, fraco, sensível demais, quando na verdade precisa que você acredite nisso para continuar te dominando. E você, sem perceber, compra essa narrativa porque ela encaixa em uma história antiga que você carrega desde muito antes dele existir na sua vida. Só que chega um ponto em que o corpo começa a denunciar aquilo que a mente insiste em justificar. Insônia.
aperto no peito, crise de ansiedade, sensação constante de andar pisando em cacos de vidro. Você tenta culpar o trabalho, o estresse, a rotina, qualquer coisa que não te obrigue a encarar a verdade. Mas como Jung dizia, aquilo que é reprimido volta com força redobrada. Os sinais vão ficando mais gritantes, as coincidências mais estranhas, as conversas internas mais frequentes. Você começa a ouvir uma voz muito antiga e muito sábia dentro de si, sussurrando algo que você sempre soube, mas nunca teve coragem de admitir. Isso está te matando devagar. Então vem aquele momento que quase ninguém vê, mas que muda tudo. Não é uma explosão, não é um escândalo, não é uma cena de filme. É um cansaço profundo que te atravessa de uma vez, como se o próprio inconsciente tivesse apertado um botão de emergência. Você escuta ele falando, se fazendo de vítima, distorcendo os fatos, manipulando mais uma vez, e ao invés de reagir, você simplesmente se afasta por dentro. Jung diria que ali o self começou a assumir o comando, puxando de volta a energia que você despejava nesse labirinto emocional. Você ainda está fisicamente presente, mas a alma não está mais ajoelhada diante do altar dele. É aqui que a vingança kármica começa, mesmo que do lado de fora nada pareça ter mudado. Porque karma, na perspectiva junguiana, não é um castigo vindo de fora, é o retorno inevitável daquilo que foi desequilibrado. Por anos, o narcisista viveu drenando a sua energia, inflando o próprio ego às custas da sua autoimagem. Agora, à medida que você começa a recolher essa energia e voltar para si, ele se depara com algo que sempre evitou: o próprio vazio. Ele começa a perceber que sem o seu brilho, sem a sua disponibilidade, sem a sua capacidade quase infinita de suportar, a grandiosidade dele não se sustenta. Mas ele não admite isso. Ele só sente que algo está escapando das mãos e reage com ainda mais controle, mais culpa, mais drama. Enquanto ele tenta te puxar de volta para o ciclo, algo em você já não encaixa mais naquela velha posição. As palavras que antes te derrubavam agora soam artificiais, previsíveis, quase cansadas. Você começa a enxergar os padrões, as frases repetidas, as promessas recicladas. Jung falava que quando você torna consciente um complexo, ele perde o poder de te possuir. É exatamente isso que está acontecendo em silêncio. O que antes te dominava por dentro agora é observado à distância. Você começa a nomear o abuso, reconhecer a manipulação, identificar o gaslighting, e à medida que faz isso, o feitiço que mantinha você preso começa a se desfazer, não por fora, mas na raiz. Mesmo assim, a culpa tenta te puxar de volta. A voz interna diz que você está exagerando, que ele também sofreu, que ninguém é perfeito, que todo mundo merece uma segunda chance, uma terceira, uma milésima. E é aqui que a sombra se manifesta com força. Jung sempre alertou que a parte de nós que mais nos controla é exatamente aquela que recusamos ver. Talvez exista dentro de você um lado que tem medo de ser visto como egoísta, cruel, frio, e por isso insiste em manter você preso a relações que te destroem, só para sustentar a fantasia de ser sempre o bom, o compreensivo, o que aguenta tudo. E se essa bondade que te ensinaram não for virtude, mas prisão? Aos poucos, você percebe que a verdadeira transformação não está em fazer o narcisista entender o que ele fez, mas em você se recusar a continuar participando da mentira. Você começa a testar pequenos limites. Demora um pouco mais para responder, diz não a algo que sempre aceitou. Coloca uma fronteira onde antes havia passagem livre. São gestos mínimos por fora, mas gigantes por dentro. Cada não que você diz para ele é um sim que você aprende a dizer para si mesmo. Jung diria que essa é a trilha da individuação. Deixar de viver como reflexo do outro para começar a viver a partir do próprio centro. E, quanto mais você se aproxima desse centro, mais a estrutura que sustentava o narcisista começa a balançar. E talvez a parte mais perturbadora de tudo isso seja perceber que a vingança kármica não tem grito, não tem palco, não tem aplauso. Ela acontece na sutileza do que você deixa de dar, na ausência da sua energia, na retirada
camada silenciosa da sua presença emocional. O empata que acorda não se torna um monstro, não desce ao nível do narcisista, não entra em guerra aberta. Ele simplesmente sai do jogo. E é justamente essa saída que desencadeia o colapso interno do outro. O que acontece com alguém que sempre acreditou controlar tudo, quando perde o controle sobre aquele que era sua principal fonte de validação? Essa resposta não é teórica, é vivida na pele. E sem perceber, você pode já estar no meio exato desse processo agora. Em algum momento nesse caminho, a ficha começa a cair de um jeito estranho, quase incômodo demais para colocar em palavras. Você percebe que não é só sobre essa pessoa específica, esse narcisista concreto na sua história, mas sobre algo muito maior que ele. Como Jung apontaria, a figura do narcisista é apenas o rosto mais recente de uma energia antiga que já caminhava ao seu lado desde a infância, talvez desde gerações anteriores. Aquela sensação de ser sempre o que cede, o que acalma, o que entende, o que sustenta tudo para ninguém desmoronar, não começou agora. O narcisista só ativou uma ferida que já estava aberta bem antes dele aparecer. Quando essa percepção toca você, é como se a dor ganhasse um nome e, ao mesmo tempo, perdesse um pouco da aura de destino inevitável. Então, memórias esquecidas começam a emergir como flashes. Você lembra de quando era criança e sentia que precisava ser boazinho, perfeita, compreensiva, responsável pelo clima da casa, pela paz entre os adultos, pela estabilidade emocional de quem claramente não sabia se cuidar. Jung diria que aí nasceu o seu complexo de empata. Não por pura generosidade, mas por sobrevivência. Você aprendeu a ler o humor dos outros como quem lê um código secreto, porque disso dependia a sua segurança afetiva. Agora, na relação com o narcisista, esse mesmo mapa interno foi ativado. Você repete o script, oferecendo paz para quem só entrega caos, tentando ser luz em espaços que insistem na escuridão. Mas pela primeira vez, algo em você começa a questionar se esse papel é realmente sua missão, ou apenas uma prisão bem maquiada. A psique, sob a visão de Jung, é sábia demais para permitir que você fique eternamente preso nessa repetição. Por isso, quando o empata começa a despertar, sonhos estranhos costumam aparecer. Talvez você sonhe com casas alagadas, com quartos cheios de gente desconhecida, com portas que não se fecham, com vozes que te chamam pelo nome. São imagens simbólicas, mensagens do inconsciente tentando traduzir em linguagem de metáforas aquilo que você ainda não consegue admitir de forma direta. A água invadindo tudo pode ser a emoção transbordando. O quarto cheio representa a invasão de limites. A porta que não fecha revela a ausência de proteção. E no meio desse cenário onírico, uma pergunta ecoa silenciosa. Até quando você vai permitir que o mundo entre sem bater? O mais desconcertante é perceber que, enquanto você vai tomando consciência, o narcisista continua operando na mesma frequência, como se nada estivesse mudando. Ele ainda usa as mesmas táticas, alternando sedução com desprezo, aproximação com rejeição, elogio com crítica. Mas a diferença é que agora você enxerga as costuras do teatro. Jung falava que, quando você vê a engrenagem, o encanto se quebra, a voz encantadora começa a soar artificial, os elogios parecem roteiros prontos, as promessas se revelam vazias. Por fora, você talvez ainda não tenha mudado seu comportamento, ainda esteja ali, ainda atenda ligações, ainda responda mensagens. Mas por dentro, um desligamento profundo está acontecendo. A alma está recolhendo as raízes que antes estavam plantadas nesse terreno que nunca foi seu. É nessa fase que muita gente sente vontade de voltar atrás, de se anestesiar de novo, de fingir que não viu, porque despertar dói. Dói perceber que tanto esforço, tanta entrega, tanto amor, na verdade serviram para alimentar um sistema que nunca te reconheceu de verdade. Dói admitir que você se traiu inúmeras vezes, se diminuiu, se calou, se distorceu para caber no espaço que o narcisista deixava disponível.
Jung jamais romantizaria esse processo. Ele sabia que olhar para a própria sombra é uma experiência devastadora. A sombra, nesse caso, é a parte de você que aceitou migalhas, que topou ser cenário, que se contentou com presença parcial. E quando isso vem à tona, a culpa tenta se instalar como veneno. Mas, por mais estranho que pareça, é exatamente esse confronto que anuncia o início da verdadeira liberdade. À medida que você vai se observando com mais honestidade, começa a perceber as correntes invisíveis que te mantinham preso. Não eram as palavras do narcisista, nem somente os ataques, os silêncios, os jogos. Eram as histórias que você contava para si mesmo sobre por que precisava continuar ali. Histórias como: eu consigo mudar essa pessoa, ninguém vai me amar assim de novo, talvez eu esteja exagerando, é melhor isso do que ficar sozinho. Jung diria que essas narrativas são como feitiços que a própria psique lança para manter tudo conhecido, mesmo que seja destrutivo, porque o desconhecido assusta mais do que a dor familiar. A vingança kármica começa em nível profundo, quando você desmonta esses feitiços internos e admite que não é mais possível viver com base em medo e escassez. Então, algo curioso acontece. Você começa a sentir raiva. Não aquela raiva explosiva e descontrolada que destrói tudo, mas uma raiva antiga, contida, quase sagrada. A raiva de anos de injustiça, de anos de autoabandono, de anos de silenciamento. Jung não veria essa raiva como algo para ser reprimido, mas como uma energia vital que finalmente acorda. É a força da psique dizendo basta, reivindicando o direito de existir sem ser esmagada. Essa raiva não necessariamente se expressa em gritos. Às vezes, ela aparece na calma firme de uma decisão tomada, na clareza de um limite colocado, na serenidade de quem sabe que nunca mais vai aceitar o que antes aceitava. E é exatamente essa energia, quando bem integrada, que vira o eixo da virada kármica. Do lado do narcisista, essa mudança é percebida como ameaça. Ele sente que perdeu acesso a algo precioso, mesmo sem entender bem o que é. Vai tentar te puxar de volta com tudo o que tem. Promessas de mudança, lembranças de momentos bons, acusações de que você está frio, distante, egoísta. Vai usar culpa, vai usar medo, vai usar até espiritualidade se precisar. Tudo isso porque, sem a sua energia, a realidade interna dele começa a vazar pelas frestas. Jung diria que a persona, aquela máscara social impecável, começa a rachar quando perde o espelho perfeito que a sustentava. E você era esse espelho. Ao sair do papel, você não apenas salva a si mesmo, você coloca o narcisista diante de uma verdade que ele passou a vida evitando ver. Nesse ponto, a vingança kármica deixa de ser uma fantasia de ver o outro sofrer e se torna algo muito mais complexo. É a própria estrutura da vida, devolvendo de forma simbólica tudo o que foi distorcido. O narcisista pode começar a enfrentar um colapso de relações, problemas profissionais, crises internas. Pessoas que antes o idolatravam começam a se afastar. Situações que sempre deram certo começam a falhar. Planos grandiosos desabam de maneira estranha. De fora, pode parecer um simples período ruim, um azar qualquer. Mas, em profundidade, algo está se reorganizando. O que foi conquistado com manipulação, mentira e abuso emocional precisa ser revisitado pela psique. E enquanto isso acontece, você já não está mais disponível como muleta emocional. Ao mesmo tempo, o empata desperto entra em outra fase da jornada, a reconstrução. E essa é talvez a parte mais delicada, porque não se trata apenas de se afastar do narcisista, mas de desaprender a viver como extensão do outro. Você precisa reaprender a ocupar o próprio corpo, a sentir o próprio desejo, a reconhecer o próprio limite. Jung chamaria isso de processo de individuação. Deixar de viver como personagem secundário no drama alheio para se tornar protagonista da própria história psíquica. Isso envolve escolhas incômodas, como se afastar de ambientes que ainda normalizam abuso, romper com hábitos de autoabandono, questionar crenças antigas sobre amor, sacrifício e lealdade.
não é um caminho linear e você provavelmente vai tropeçar, voltar alguns passos, duvidar de si mesmo, mas algo dentro de você agora não aceita mais retroceder completamente. Nesse movimento, você começa a sentir na pele o que realmente significa vingança kármica, não como punição, mas como reequilíbrio. Você descobre que, ao retirar a energia de onde ela era desperdiçada, começa a sobrar força para áreas da vida que estavam apagadas. Criatividade volta, projetos esquecidos reaparecem, amizades verdadeiras se aproximam, uma sensação tímida de paz começa a dar sinais. E é aqui que a psique mostra sua inteligência profunda. Aquilo que foi usado contra você como sensibilidade extrema, agora se revela como um radar refinado, capaz de perceber, desde cedo, quem vem para somar e quem vem para consumir. A empatia, quando aliada à consciência, deixa de ser fraqueza e se torna proteção. Talvez em algum momento você ouça notícias sobre o narcisista. Veja fotos, ouça relatos, perceba sinais de que a vida dele não segue tão sólida quanto ele fazia parecer. E é natural que uma parte de você sinta uma espécie de justiça acontecendo, uma sensação de que o universo viu o que você viveu em silêncio. Jung, no entanto, convidaria você a ir além desse sabor de vingança. Ele diria que quando você consegue olhar até para o narcisista como alguém possuído pela própria sombra, sem negar o mal que ele te fez, mas também sem se acorrentar ao ódio, é sinal de que algo muito profundo foi integrado dentro de você. A verdadeira vitória kármica não está em ver o outro cair, mas em não permitir que a história dele continue governando a sua vida. E mesmo assim, fica uma pergunta que não quer calar, ecoando como um sussurro constante no fundo da mente. Por que você precisou passar exatamente por isso para despertar? O que havia em você, na sua história, nas suas camadas mais antigas, que fez essa experiência ser o gatilho perfeito para a sua transformação? Jung não responderia isso com fórmulas prontas. Ele te convidaria a caminhar com a pergunta, a escutar os sonhos, a observar as sincronicidades, a prestar atenção nas repetições que ainda surgem. Porque talvez essa relação com o narcisista não seja apenas um capítulo traumático, mas uma espécie de portal. Um portal perigoso, doloroso, cheio de espinhos, sim. Mas um portal que, de alguma forma que ainda está se revelando, iniciou o movimento que um dia pode permitir que você finalmente viva como aquilo que sempre foi, antes de qualquer ferida, um ser inteiro, e não apenas o combustível de alguém que nunca soube o que fazer com a própria alma. A partir desse ponto da jornada, você começa a sentir que não está apenas lidando com uma história pessoal, mas com algo que parece maior do que você, quase como se repetisse um mito antigo com novos personagens. Carl Jung diria que arquétipos estão em movimento. O empata como aquele que carrega o arquétipo do curador ferido, o narcisista como máscara inflada que esconde um abismo interno de desamparo. Essa percepção não vem como teoria, mas como sensação. De repente você se dá conta de que já viveu esse enredo em outros lugares, com outras pessoas, talvez em amizades, em família, no trabalho. A mesma dinâmica de dar demais e receber de menos, de tentar manter a paz às custas da própria verdade, de evitar conflitos e, ao mesmo tempo, atrair tempestades emocionais. Nada disso é coincidência. É o inconsciente tentando te mostrar por repetição aquilo que você se recusou a olhar diretamente. É nessa fase que surgem memórias que você achava superadas, cenas da infância, olhares que você engoliu, momentos em que foi usado como confidente de adultos confusos, situações em que foi responsabilizado por emoções que nunca foram suas. Jung chamaria isso de carga psíquica herdada, um conjunto de lealdades invisíveis que você manteve para continuar pertencendo. Talvez você tenha aprendido bem cedo que o seu papel era de amortecer explosões, de traduzir silêncios, de antecipar o humor de quem poderia ferir você. Então, sem perceber, você se transformou num radar humano.
quando o narcisista entra na sua vida, ele encontra esse radar pronto, calibrado, treinado para enxergar nuances que ninguém vê. Só que, enquanto você sente demais, ele sente de menos. Enquanto você se responsabiliza por tudo, ele se responsabiliza por quase nada. E é aí que a equação se torna perigosa. A psique, porém, não suporta desequilíbrios indefinidamente. Jung dizia que toda unilateralidade extrema pede compensação. Se por tempo demais você viveu voltado para fora, tentando salvar, agradar, consertar, chegará um momento em que a vida vai empurrar você para dentro, nem que seja por meio de dor. Essa dor pode se manifestar como crise de pânico, como depressão silenciosa, como sensação de vazio, mesmo quando aparentemente está tudo bem. Você olha ao redor e se pergunta: como é possível eu estar cercado de gente e ainda assim me sentir tão sozinho? Essa pergunta é o grito da alma que você abandonou para permanecer disponível aos outros. O narcisista só acentua esse abandono, porque exige cada vez mais, entrega cada vez menos e ainda convence você de que não está fazendo o suficiente. A essa altura, o inconsciente começa a recorrer a tudo o que tem para te acordar. Sonhos se tornam mais intensos, sincronicidades se tornam mais frequentes. Você pensa em se afastar e no mesmo dia cruza com uma frase, um vídeo, uma conversa que parece responder exatamente ao que você está vivendo. Jung chamava isso de sincronicidade, esses encontros significativos que não podem ser reduzidos a puro acaso. É como se a vida inteira estivesse tentando te dizer: veja o padrão, reconheça o ciclo. Não é só sobre essa pessoa, é sobre você com você. E cada vez que você ignora esse chamado e volta correndo para o ciclo com o narcisista, algo dentro parece murchar um pouco mais, como se uma luz interna estivesse ficando fraca demais para continuar fingindo. Em determinado momento, você percebe que a relação deixou de ser apenas um lugar de dor e virou espelho. Tudo o que você tolera nele tem ressonância com o que tolera em si. A forma como ele te desvaloriza conversa com a forma como você sempre se achou menos. A maneira como ele te culpa se encaixa na culpa antiga que você já sentia sem motivo claro. Jung diria que o narcisista funciona como um gatilho de conteúdos reprimidos. Ele ativa o complexo de inferioridade, o medo de abandono, a sensação de não ser bom o bastante. Isso não diminui a responsabilidade dele, não torna o abuso aceitável, mas revela por que você ficou tanto tempo. Uma parte sua acreditava que ele estava apenas confirmando o que secretamente você já pensava sobre si mesmo. Por isso, se afastar não é apenas deixar alguém, é confrontar as ideias distorcidas que você alimentou sobre quem é. Então, você entra num campo ainda mais delicado, o luto pelo que nunca existiu. Porque, no fundo, a maior parte da sua dor não vem só do que o narcisista fez, mas do que você imaginou que ele poderia ter sido. Você se apaixonou pela máscara, pelo potencial, pela versão dele que existia muito mais na sua fantasia do que na realidade. Jung foi claro ao falar sobre projeções. Quando você se apaixona, frequentemente se apaixona por uma imagem interna, um conteúdo da sua própria psique que você enxergou no outro. Com o narcisista, essa projeção é amplificada, porque ele é especialista em encarnar exatamente o personagem que você precisa para preencher as lacunas da sua alma. Quando a máscara cai, você não perde apenas uma pessoa, perde um sonho, perde uma promessa, perde uma parte da história que contava para si mesmo sobre o amor. E esse luto, se for vivido com honestidade, é brutal. A vingança kármica se infiltra exatamente aqui, nesse ponto onde você começa a retirar as projeções. Ao tirar dele o status de salvador, de único amor possível, de figura central da sua existência, você devolve a ele aquilo que sempre foi dele, a própria sombra. Ele já não consegue usar você como tela para projetar grandeza, para esconder covardia, para encobrir o medo profundo que sente de encarar o próprio vazio.
Jung diria que quando o espelho é retirado, a imagem se perde. E é isso que o narcisista teme mais do que qualquer coisa: ficar sem plateia interna, sem testemunha da própria narrativa. A vida então começa a ajustar os fios. Pessoas que ele manipulava começam a questionar, mentiras que ele mantinha em segredo começam a vazar, relações que ele controlava começam a ruir. Por fora, ele pode até reforçar a postura superior. Por dentro, a estrutura psíquica está tremendo. Para você, esse momento pode se manifestar como uma espécie de vazio estranho. Você saiu do campo de batalha, mas ainda ouve os ecos da guerra. Está longe do narcisista, mas o corpo reage como se ainda estivesse em alerta. Jung lembraria que o trauma não é apenas o que aconteceu, mas o que ficou congelado dentro de você. Seu sistema nervoso se acostumou a viver em estado de hipervigilância, sempre antecipando a próxima explosão, a próxima humilhação, a próxima virada brusca de humor. Agora, longe do perigo imediato, o corpo começa a liberar camadas de tensão que foram acumuladas durante anos. Por isso, você pode chorar sem entender porquê, sentir medo em situações seguras, ter saudade de algo que racionalmente sabe que te fazia mal. Não é contradição. É a psique tentando reorganizar o que foi fragmentado. É aqui que entra a parte mais silenciosa e ao mesmo tempo mais poderosa da vingança kármica, a reconstrução da sua relação consigo mesmo. Jung não acreditava em cura apenas pela lógica. Ele sabia que é preciso descer para camadas mais profundas, ouvir símbolos, respeitar emoções, dar voz ao que foi calado. Você começa a perceber que a sensibilidade que o narcisista chamava de exagero é, na verdade, um canal fino de percepção da realidade interna e externa, que a sua capacidade de sentir o ambiente não é maldição, é ferramenta, que a empatia, quando protegida por limites, se torna uma das forças mais belas que existem. E ao resgatar isso, você entende algo fundamental. A única forma de impedir que narcisistas continuem se nutrindo da sua energia é aprender a habitar o próprio centro, sem se entregar inteiro a qualquer um que bata à porta. Mas o inconsciente não termina o trabalho apenas com consciência racional. Ele cria situações que testam a nova versão de você. Aparecem novas pessoas, novos convites, novas oportunidades de repetir velhos ciclos com rostos diferentes. Alguém que se aproxima rápido demais, que te idealiza, que te coloca no pedestal. Alguém que faz você se sentir especial de um jeito urgente, intenso, quase milagroso. Antes, você chamaria isso de conexão imediata, alma gêmea, destino. Agora, uma parte de você desconfia. Jung ensinaria que aquilo que vem como fascínio irresistível muitas vezes carrega algo da sombra. Você começa a perceber nos detalhes se essa conexão respeita o seu tempo, o seu ritmo, o seu não, ou se é mais um palco para alguém encenar a própria narrativa às custas da sua energia. Cada vez que você escolhe diferente, o fio kármico se afrouxa. Nesse processo, o empata desperto passa a fazer algo que antes parecia impensável: escolher a si mesmo em primeiro lugar. E isso pode bater de frente com tudo o que te ensinaram sobre amor, espiritualidade, bondade. Talvez você tenha ouvido por toda a vida que ser bom é se doar, se sacrificar, entender o outro, perdoar sempre. Jung confrontaria essa visão unilateral. Ele diria que toda luz que se recusa a olhar para a própria sombra se torna frágil, manipulável, fácil de ser usada. Quando você começa a se escolher, não está se tornando egoísta, está corrigindo um desequilíbrio antigo. Está dizendo para a vida: eu também conto, minha dor também importa, minha voz também merece ser ouvida. E diante dessa nova postura interna, muitos narcisistas simplesmente perdem o interesse. Não porque você ficou menos amoroso, mas porque deixou de ser alimento. Do outro lado, o narcisista, sem compreender as engrenagens invisíveis, sente apenas os efeitos. Pode se queixar de que as pessoas mudaram, que o mundo está frio, que ninguém presta. Pode tentar se reinventar, assumir uma nova máscara, buscar novas fontes de atenção e admiração.
E, de fato, talvez consiga manter por um tempo o mesmo roteiro com outras pessoas, mas em algum ponto a psique cobra. Jung insistia que aquilo que é rejeitado internamente retorna como destino. Crises existenciais, rompimentos dolorosos, experiências de perda podem começar a cercá-lo, não como castigo sobrenatural, mas como chance de contato com aquilo que sempre fugiu. A própria vulnerabilidade, a própria humanidade, a própria capacidade de sentir culpa real. Se ele vai aproveitar essa chance ou não, não está nas suas mãos. E é justamente aí que a sua libertação acontece. Quando você finalmente solta a necessidade de que ele desperte. Ao fazer isso, algo muda profundamente na forma como você enxerga tudo o que viveu. Não é que a dor desapareça ou que você passe a romantizar a experiência, longe disso. Mas você começa a perceber que sem essa travessia, talvez nunca tivesse encarado a fundo as distorções que carregava sobre amor, valor próprio e pertencimento. Jung diria que a alma usa até mesmo as experiências mais caóticas para se aproximar do próprio centro. Isso não justifica o mal, mas revela a inteligência misteriosa por trás de certos encontros. A vingança kármica, aqui, ganha um novo significado. Não é apenas ver o narcisista lidando com as consequências dos próprios atos, mas você se tornando alguém que jamais permitirá de novo que esse tipo de relação encontre abrigo na sua vida. É como se a porta interna que antes estava escancarada fosse finalmente protegida. Ainda assim, em noites específicas, você pode se pegar revisitando mentalmente cenas antigas, diálogos, momentos em que acha que poderia ter reagido diferente. Isso faz parte. O inconsciente tenta reorganizar o passado, dar sentido ao que parecia absurdo. Em vez de se punir por essas recaídas internas, você pode fazer algo que Jung recomendaria: observar, dialogar com essas partes de si, perguntar o que elas ainda precisam, o que temem perder, o que ainda não entenderam. Você descobre, por exemplo, uma parte que ainda acredita que, se você tivesse sido mais isso ou menos aquilo, o narcisista teria mudado. Outra parte que sente vergonha por ter ficado tanto tempo, por ter voltado tantas vezes. Outra que ainda sente falta da intensidade, do drama, do calor tóxico que essa relação proporcionava. Nenhuma delas é inimiga. Todas são pedaços de uma psique que fez o melhor que conseguia, com o nível de consciência que tinha. Quando você começa a acolher essas partes com a mesma compaixão que sempre ofereceu ao outro, o jogo interno se inverte. A empatia, antes voltada quase exclusivamente para fora, retorna como um cuidado profundo consigo mesmo. Jung diria que isso é a aproximação do self, a instância mais profunda da psique, que não se confunde com máscaras nem com feridas. É como se pela primeira vez você sentisse que existe um lugar dentro de si que não depende da aprovação de ninguém, que não pode ser destruído por abandono algum, que continua inteiro mesmo depois de toda a devastação. Esse lugar sempre esteve ali, mas a você não tinha sido mostrado. De forma paradoxal, foi justamente o encontro com alguém que tentou te desintegrar, que te empurrou na direção dessa inteireza. Talvez você perceba então que a frase "quando o empata a corda, a vingança kármica destrói o narcisista" não significa simplesmente um castigo direto, como se o universo pegasse o outro pela mão e o colocasse no chão. Significa que quando você desperta, o sistema inteiro que sustentava a dinâmica desaba. Sem a sua energia, sem a sua disponibilidade, sem o seu perdão infinito, o narcisista tem apenas duas opções: encarar a própria sombra ou correr atrás de outra fonte que aceite o mesmo contrato invisível. Se ele escolhe repetir, o karma se aprofunda. Se escolhe encarar, a psique inicia nele um processo tão doloroso quanto foi em você. Em ambos os casos, a equação mudou para sempre. Porque você não está mais no lugar de vítima passiva, mas de consciência que aprendeu, a duras penas, a se reconhecer como algo maior do que qualquer história de abuso. E ainda há um detalhe que Jung jamais deixaria de destacar. Nada disso acontece apenas em nível individual. Quando você rompe um ciclo, tocado até o fundo pela dor e pela lucidez, está rompendo correntes que atravessavam gerações.
Quantos da sua família viveram relações abusivas, silenciaram a própria dor, normalizaram humilhações, chamaram sobrevivência de amor? Quantos guardaram segredos, engoliram choro, aceitaram pouco demais por medo de ficarem sozinhos? Quando você diz basta, não está falando só por si. É como se vozes antigas ecoassem atrás de você, gratas por finalmente alguém ter coragem de interromper o roteiro. Esse é um dos aspectos mais profundos da vingança kármica. Ela reordena não só o seu futuro, mas o tecido invisível da história que te trouxe até aqui. Enquanto tudo isso acontece, por mais paradoxal que pareça, a vida continua. Contas para pagar, trabalho, obrigações, pequenos prazeres, e é justamente nessa continuidade que o processo se enraiza. Não é num grande rito final, nem numa cena de filme em que você confronta o narcisista e sai vitorioso. É nos detalhes diários, no momento em que você percebe que já não fica em pânico quando o telefone toca, no dia em que consegue rir de verdade sem sentir culpa, na tarde em que se pega em silêncio e pela primeira vez em muito tempo, esse silêncio não assusta. Jung diria que a cura não é um momento, é um movimento. E nesse movimento, a vingança kármica se revela como algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso do que qualquer fantasia de revanche. É a lenta, firme e irreversível mudança de quem você é por dentro. E, se em algum instante você ainda se perguntar se tudo isso valeu a pena, se não teria sido melhor nunca ter cruzado com essa figura que quase destruiu você, talvez não exista uma resposta simples, mas existe um fato. Você não é mais o mesmo. A ingenuidade caiu, mas junto com ela caiu também uma série de ilusões que te mantinham frágil. A sensibilidade continua, porém agora vem acompanhada de discernimento. O coração permanece aberto, mas não desprotegido. E lá no fundo, uma certeza discreta começa a surgir, quase tímida, mas impossível de ignorar. Por mais que tenha sido devastador, o despertar do empata ativou algo que estava adormecido há muito tempo. Algo que não cabe mais em relações que te diminuem, nem em histórias onde a sua dor é moeda de troca. Algo que, silenciosamente, está redesenhando todo o mapa da sua vida, mesmo que você ainda não veja com clareza até onde isso vai te levar. Talvez a parte mais silenciosa dessa virada seja a mais difícil de admitir. Lá no fundo, existe um medo quase infantil de que, sem alguém para salvar, você não saiba quem é. Durante tanto tempo, a sua identidade se confundiu com o papel de amortecer dores alheias, que agora, diante do vazio deixado pela saída do narcisista, surge uma pergunta incômoda como uma lâmina encostada na pele. Quem sou eu quando não estou tentando consertar ninguém? Jung diria que esse é o início verdadeiro da jornada rumo ao self, porque enquanto você vivia girando ao redor da gravidade emocional do outro, não havia espaço para escutar o chamado da própria alma. Agora, sem esse sol falso, o céu interno escurece por um tempo, para que novas estrelas possam aparecer. Você começa a perceber que muitos dos seus gestos mais nobres tinham escondido por trás um medo profundo de ser abandonado. Ser sempre o compreensivo, o que perdoa, o que está disponível, era uma forma de tentar garantir lugar na vida do outro. Jung não julgaria isso como fraqueza, mas como estratégia de sobrevivência emocional. Criança nenhuma suporta a ideia de ser descartada, por isso se adapta. O problema é quando essa adaptação vira padrão e atravessa a vida adulta, abrindo as portas perfeitas para que um narcisista encontre terreno fértil. Quando essa ficha cai, vem um misto de vergonha e alívio. Vergonha pelo tempo perdido, alívio por finalmente enxergar o que antes operava nas sombras. Em meio a esse turbilhão, a culpar o narcisista deixa de ser suficiente. Sim, ele feriu, manipulou, distorceu realidades. Sim, ele se aproveitou de brechas e usou a sua sensibilidade como rota de acesso. Mas Jung lembraria que uma parte da sua psique, sem perceber, colaborou com esse roteiro. Não porque você quisesse sofrer, mas porque algo em você ainda acreditava que amor é sinônimo de suportar o insuportável. Ao olhar para isso, sem se destruir, você começa a tomar de volta um poder que nunca deveria ter entregado. O poder de decidir quais histórias
histórias você está disposto a viver. E essa decisão, feita em silêncio, muda todo o campo ao seu redor. É nesse ponto que muitas pessoas sentem vontade de voltar atrás, buscar o narcisista, tentar mais uma vez, negociar mais uma promessa. Não por saudade da dor, mas pela familiaridade do caos. O vazio da reconstrução parece mais assustador do que o inferno conhecido. Jung chamaria isso de resistência da psique à transformação. Mudar significa deixar morrer uma versão inteira de si mesmo. E a morte simbólica dói. Você olha para o futuro e não enxerga nada definido, nenhum rosto, nenhuma certeza, apenas um campo aberto. E campos abertos são lindos quando vistos de longe, mas apavorantes quando você precisa caminhar sem mapa. Por isso, o convite é permanecer nessa travessia, mesmo tremendo, mesmo duvidando, mesmo com lembranças que tentam te puxar de volta. Aos poucos, você começa a criar rituais internos que antes não existiam. Talvez aprenda a dizer não sem justificar tanto. Talvez comece a fechar os olhos por alguns minutos ao longo do dia para escutar o que sente de verdade, em vez de apenas reagir às demandas externas. Talvez se veja escrevendo, desenhando, caminhando sozinho, permitindo que pensamentos venham sem se apressar em calá-los. Jung veria nisso o surgimento de um diálogo entre o eu consciente e o inconsciente. Uma conversa que ficou interrompida por anos, enquanto você tentava sobreviver dentro de relações desiguais. Quanto mais esse diálogo se aprofunda, mais você se percebe menos disponível para ser engolido por alguém que só sabe tomar. É curioso notar como, nesse processo, a imagem do narcisista vai perdendo força. Aquele ser quase mítico que ocupava o centro de todos os seus pensamentos começa a encolher. Não porque você esteja deliberadamente tentando esquecê-lo, mas porque a energia que antes era oferecida ao drama dele agora está sendo reinvestida na sua própria vida. Jung diria que onde está o seu investimento emocional, ali está o seu destino. Antes, o seu destino girava ao redor da carência do outro. Agora, começa a se alinhar ao chamado interno. E essa simples mudança de eixo desencadeia uma reação em cadeia invisível, que é a essência da vingança kármica. A psique reorganizando tudo a partir de um novo centro. Nesse novo eixo, você passa a enxergar com mais clareza os sinais que ignorou no começo. Lembra da sensação estranha na primeira vez em que ele desrespeitou um limite? Lembra da intuição abafada quando uma atitude não combinava com as palavras doces? Lembra daquela vez em que o seu corpo travou, mas a sua mente entrou com desculpas para o comportamento dele? Jung sempre reforçou a importância da intuição como voz do inconsciente. Ela não grita, não faz escândalo, apenas aponta. E você, por medo de perder a promessa de amor, silenciou essa bússola interna várias vezes. Agora, ao reconhecer isso, não como autoacusação, mas como aprendizado, você começa a fazer um pacto diferente. Da próxima vez que o corpo falar, ele será escutado. Esse compromisso consigo mesmo muda o tipo de energia que você passa a emitir. Não é algo que se veja em uma foto, nem que se descreva de forma simples, mas pessoas com intenções semelhantes às do narcisista começam a sentir, em níveis sutis, que você não está mais acessível do mesmo jeito. É como se houvesse uma nova camada de proteção, uma firmeza suave que não existia antes. Jung falaria de um eu mais integrado, menos fragmentado, que não se abandona tão facilmente. E do lado oposto, pessoas mais maduras emocionalmente passam a se aproximar, como se finalmente houvesse espaço para relações em que você não precisa sangrar para ser amado. Essa transição não é rápida, mas é real. Do ponto de vista kármico, é como se uma balança antiga estivesse finalmente se ajustando. Por muito tempo, você foi quem segurou o peso, quem pagou pedágios emocionais por erros que nem eram seus, quem absorveu explosões para proteger os outros. A partir do momento em que esse padrão é interrompido, o peso começa a retornar a quem o gerou. Não porque você deseje mal, mas porque deixa de assumir responsabilidades que nunca foram suas. Jung diria que isso é justiça psíquica, e justiça psíquica é, em essência, o que muitos chamam de karma.
Cada um é convocado a lidar com aquilo que criou, mais cedo ou mais tarde. Você está, com muito custo, devolvendo ao narcisista a própria carga, e isso libera uma quantidade imensa de energia na sua vida. Essa energia liberada não aparece toda de uma vez, ela vem em ondas. Numa semana você sente uma clareza que nunca teve. Na outra, parece que voltou ao começo, revivendo memórias antigas, chorando por coisas que achava superadas. Jung explicaria isso como movimentos de aprofundamento. Camadas mais superficiais vão se reorganizando, depois camadas mais profundas, depois outras ainda. A psique trabalha como espiral, não como linha reta. Cada volta parece repetição, mas na verdade você está em outro nível, olhando o mesmo tema de um ponto mais alto. Por isso, não se engane quando achar que não está avançando. O inconsciente continua operando, mesmo quando você sente que está parado. Com o tempo, você começa a perceber outra coisa estranha. Aquela compulsão em entender o narcisista, em analisá-lo, justificá-lo, se dissolve. Antes, você passava horas tentando decifrar o que ele pensa, por que fez aquilo, o que poderia ter levado alguém a agir de forma tão fria. Jung vê nisso um mecanismo clássico de fuga. Enquanto você concentra toda a sua energia em compreender o outro, não precisa olhar para o próprio buraco. Ao suspender esse movimento, você dá um passo importante rumo à cura. Você para de perguntar por que ele é assim e começa a perguntar por que você permaneceu lá, mesmo depois de tudo. A segunda pergunta é dolorosa, mas é a única que te devolve o poder de escolha. É nesse foco interno que uma nova forma de amor começa a nascer, mais discreta e mais verdadeira. Não é um amor idealizado, cheio de fogos, mas um carinho firme pelo próprio caminho. Você olha para trás e reconhece a coragem que teve para suportar o insuportável, mesmo sem saber como sair. Reconhece a força que foi necessária para romper, apesar do medo. Reconhece a sensibilidade que, mesmo esmagada, insistiu em sobreviver. Jung diria que esse reconhecimento é essencial, porque sem ele você corre o risco de continuar se vendo apenas como vítima. E enquanto se enxerga assim, o narcisista continua ocupado demais na sua psique, mesmo ausente fisicamente. A verdadeira vingança kármica inclui tirar o lugar dele até dentro da sua história. Quando isso começa a acontecer, você nota que fala menos sobre o que aconteceu e sente mais sobre quem está se tornando. A narrativa muda de foco. Já não é centrada em tudo o que ele fez, mas em tudo o que você decidiu aprender a partir do que viveu. Jung ensinava que a vida não é o que acontece com você, mas o que a sua alma faz com o que acontece. Nesse sentido, a experiência com o narcisista, por pior que tenha sido, se torna matéria-prima para uma transformação radical. Você passa a se conhecer com uma profundidade que dificilmente teria alcançado em contextos mais confortáveis. O fogo queimou, mas também purificou. Em paralelo, algo se desenrola no campo do narcisista que muitas vezes você só fica sabendo por fragmentos. Relatos de que ele está mais irritado, mais instável, acumulando conflitos, perdendo pessoas de confiança. Talvez você veja tentativas de reconstruir a própria imagem, exibições públicas de felicidade, relacionamentos novos exibidos como troféus. Por trás disso, Jung apontaria uma batalha interna crescente. Quanto mais a persona precisa ser reforçada, mais frágil ela está. A vingança kármica aqui aparece como desgaste. Tudo aquilo que antes fluía facilmente, porque você segurava parte da estrutura, agora exige esforço dobrado. E mais cedo ou mais tarde, esforço demais cobra um preço. Quando você se dá conta disso, pode sentir um misto de compaixão e indiferença. Compaixão por perceber, com o olhar junguiano, que alguém só se torna tão destrutivo quando está profundamente desconectado de si mesmo. Indiferença porque, apesar disso, você sabe que não é mais sua função salvar pessoa alguma que não quer ser salva. Empatia sem limites virou a sua prisão e você não está disposto a reconstruí-la. Esse equilíbrio entre reconhecer a dor do outro e, ao mesmo tempo, escolher não se sacrificar por ela é um dos frutos mais caros da sua jornada. E é exatamente esse fruto que impede que novos narcisistas encontrem em você o terreno fácil que encontravam antes.
A essa altura, a frase "quando o empata acorda" ganha um significado totalmente diferente do que você imaginava no começo. Não é um despertar romântico, suave, iluminado. É um acordar doloroso, cheio de escombros, lágrimas, contradições. Mas é real. Você não desperta para um conto de fadas. Desperta para a verdade. A verdade sobre o outro. A verdade sobre si. A verdade sobre o que você aceita e sobre o que nunca mais vai tolerar. Jung diria que a verdade interior é sempre subversiva, porque destrona as máscaras. E ao destronar máscaras, mexe com todo um sistema de relações baseado em ilusão. É por isso que quando o empata acorda, o narcisista entra em colapso. Não por magia, mas porque a realidade, enfim, começa a entrar pela porta que você manteve aberta. Nesse estágio, a pergunta deixa de ser se o narcisista vai pagar pelo que fez e se transforma em outra, bem mais poderosa. O que você vai construir com a liberdade que tem agora? O que vai fazer com a sensibilidade que sobreviveu? Que tipo de limites vai levantar ao redor daquilo que é sagrado em você? Jung te empurraria exatamente para esse ponto, porque sem essa virada, você corre o risco de viver eternamente girando ao redor de quem te feriu, mesmo depois de livre. A verdadeira vingança kármica exige que você pare de viver em função da queda ou da ascensão do outro e passe a viver em função da própria expansão. E é aqui, justamente aqui, que algo novo começa a nascer, mesmo que ainda sem forma definida. Você sente uma espécie de chamado silencioso, uma intuição de que tudo isso não foi só sobre dor, nem só sobre justiça, nem só sobre punição. Foi sobre despertar para um nível de consciência onde você já não cabe em versões antigas de si mesmo. A vida talvez ainda não tenha te mostrado para onde esse despertar vai te levar, quais pessoas novas vão cruzar o seu caminho, quais oportunidades vão se abrir. Mas a sensação é clara: voltar para o que era já não é mais uma opção. E enquanto você caminha, ainda cheio de perguntas sem resposta, uma força discreta, mas constante, começa a te acompanhar. A mesma força que, lá atrás, sussurrou que algo estava errado, agora sussurra que algo muito maior está só começando. Talvez agora, depois de caminhar por cada camada dessa história, você perceba que não chegou a um final, mas a uma encruzilhada silenciosa dentro de si. Como diria Carl Jung, algo em você desceu ao porão da própria alma, encarou sombras, projetos, máscaras e ausências, e voltou trazendo nas mãos uma chave que não existia antes. Não é a chave para controlar o narcisista, nem para prever o próximo golpe do destino. É a chave de uma porta interna que sempre esteve trancada. O lugar onde o empata deixa de ser apenas ferida aberta e começa a se reconhecer como consciência desperta. Quando o empata acorda, não há fogos de artifício. Há um silêncio diferente, um silêncio em que a culpa perde a força e o medo já não manda tanto. Você não precisa mais provar nada, não precisa salvar ninguém, não precisa implorar por migalhas emocionais. A vingança kármica de que falamos não é uma tempestade que cai de fora. É uma reordenação profunda que começa dentro. A vida devolve ao narcisista aquilo que é dele e devolve a você aquilo que sempre foi seu. De repente, as peças da sua história se alinham de outro modo, e aquilo que parecia apenas tragédia começa a ganhar contorno de renascimento. Talvez, nos próximos dias, você perceba esse renascimento em detalhes quase invisíveis. No modo como o seu corpo respira quando lembra de tudo, na forma como o seu peito já não aperta como antes ao pensar naquela pessoa, na clareza que surge quando sente que não precisa mais responder a antigos chamados. É o inconsciente reconhecendo que a lição foi absorvida, que o arquétipo do salvador exausto já não governa sozinho. A sensibilidade continua, mas agora ela veste uma armadura feita de limites, respeito próprio e presença. O empata permanece, mas a inocência que o deixava vulnerável se transforma em sabedoria. A vingança kármica que destrói o narcisista não é o seu ódio,
é a sua ausência. É o momento em que a sua energia deixa de alimentar um sistema doente e passa a nutrir a sua própria vida. Enquanto ele enfrenta o labirinto que construiu para si, você aprende a caminhar fora dos corredores estreitos do abuso, em direção a espaços em que a sua luz não é explorada, mas acolhida. Jung diria que o destino muda no instante em que você decide não repetir o mesmo enredo. E essa decisão, por mais silenciosa que seja, tem o peso de uma revolução interior. Talvez você ainda carregue cicatrizes, e tudo bem. Cicatrizes não são provas de fraqueza, são testemunhas de que algo em você sobreviveu ao que era para ter acabado com tudo. Sempre que olhar para dentro e encontrar esses cortes antigos, lembre-se de que foi através deles que a consciência entrou. O empata que antes sangrava sem entender, agora sabe de onde veio cada golpe, reconhece cada manipulação, enxerga cada sinal que antes ignorou. Essa lucidez pode doer, mas é ela que impede que você volte a deitar a cabeça no mesmo altar de destruição. Talvez, enquanto te falo isso, algo em você esteja em silêncio, não por confusão, mas por assimilação. Certas verdades não são compreendidas, são sentidas, como se o inconsciente simplesmente sussurrasse: eu sei. E é desse lugar que nasce a transformação real, aquela que não precisa de promessas, nem de cenas dramáticas. Você não precisa anunciar ao mundo que mudou, porque a forma como você se escolhe, como se posiciona, como se afasta do que te fere e se aproxima do que te nutre, já diz tudo. A alma fala através dos movimentos, não só das palavras. Se em algum momento, no futuro, você cruzar mentalmente com a figura do narcisista, talvez perceba que ele já não ocupa o centro da sua narrativa. Será apenas um símbolo, um personagem que cumpriu, à sua maneira distorcida, o papel de empurrar você para dentro de si. Isso não diminui a dor que ele causou, mas retira dele o poder de definir quem você é. Jung lembraria que ninguém tem autoridade sobre a sua alma, a não ser você. E agora que viu o quanto suportou, o quanto aprendeu, o quanto despertou, talvez comece a se tratar com a mesma delicadeza e reverência que sempre ofereceu aos outros. Então, se algo desse vídeo tocou feridas que você escondia, se alguma frase acendeu memórias, se em algum ponto você sentiu que eu estava falando diretamente com a parte de você que ninguém vê, não deixe essa experiência morrer aqui. Deixe que ela se estenda para além da tela. Fale sobre o que sentiu nos comentários. Dê voz à história que você carregou em silêncio por tanto tempo. Compartilhe essa mensagem com quem você sente que está preso no mesmo labirinto que um dia prendeu você. Não como quem envia um conteúdo qualquer, mas como quem estende a mão no escuro e diz: eu sei o que você está vivendo. Você não está sozinho. Se o que você ouviu hoje te ajudou a colocar nome em dores antigas, se fez sentido para a sua jornada, permita-se continuar caminhando comigo por essas camadas da psique, por essas conversas com a sombra, com a alma, com os símbolos que Carl Jung nos deixou como mapa. Acolha esse impulso de permanecer perto daquilo que ressoa com a sua verdade mais profunda. Curtir, comentar, se inscrever e voltar para outros encontros não é apenas apoiar um conteúdo, é dizer sim para um espaço onde a sua experiência é honrada, onde a sua sensibilidade não é fraqueza, onde o seu despertar não será ridicularizado. Porque no fim, talvez tudo se resuma a isso. Existe um ponto dentro de você que nenhum narcisista alcança, por mais que tente. Um núcleo intacto, silencioso, indestrutível. O que fizemos aqui foi apenas bater levemente na porta desse lugar, lembrar você de que ele existe. O resto da jornada é sua. E, se em algum momento, nos próximos dias, em meio a uma lembrança, a um sonho ou a um simples suspiro, você sentir essa frase voltando à mente como um eco suave, saiba que não é acaso. Quando o empata acorda, não é o narcisista que define o fim da história. É a alma desperta que decide o que fazer com tudo o que viveu.